Olá, esse é o primeiro vídeo de uma série onde nós vamos aprender a criar um CRUD básico com o Laravel e o Liveware. O nosso primeiro passo, então, vai ser aqui criar a nossa aplicação do zero e nós já vamos começar com a listagem. Nesse processo você vai aprender tanto a criar o CRUD quanto a fazer a parte de teste automatizado também da sua aplicação. Então vamos lá, eu vou entrar aqui, vou criar aqui uma pasta, vou chamá-la de tutoriais. E aqui nós vamos criar o nosso projeto. Então aqui eu vou utilizar o instalador do Laravel, Laravel New, e aqui eu vou chamar ele de Liveware CRUD. Aqui eu vou escolher que eu quero a autenticação nativa do Laravel. Vou colocar aqui que eu não quero utilizar o Vault nesse momento, vou utilizar o PEST para os testes. E a gente aguarda aí o processo de instalação. Pode ser mais rápido ou mais lento, dependendo da sua internet, da velocidade do seu computador e tudo mais. Ele já está finalizando aí o processo de instalação do próprio Laravel, depois ele vai instalar aí a parte também dos assets e o que for necessário aí para a gente poder rodar a aplicação. Durante esses vídeos aqui eu vou estar utilizando o VS Code como editor. Aqui ele já pergunta para mim se eu desejo rodar o npm install e compilar os assets também. Eu já vou dizer que sim. E prontinho. Posso entrar aqui agora na pasta do meu projeto e abrir aqui o meu editor. Está carregando aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então vai ser abrir o meu terminal e dar um git init para a gente poder já versionar aqui o nosso projeto. Tudo que for desenvolvido aqui também vai estar disponível no meu GitHub. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Então aqui git init, já inicializei, vou adicionar tudo que tem aqui e dar o meu primeiro commit. Prontinho. Vou rodar o Paint aqui para poder formatar os meus arquivos e em seguida eu vou rodar aqui a parte de teste. Já tem aqui um script do Composer, inclusive, já pronto para isso, que é o teste. Então, Composer, teste, ele vai rodar aquele script ali, já fazendo o teste aqui do sistema. Ele já vem com o teste aí de exemplo, que é esse teste aqui de exemplo, e a parte de autenticação aí, que ele já vem pronto para a gente também com o teste. Então, aqui ele já fez 27 testes, que já veio aí instalado no Starter Kit. Dependendo de quando você estiver executando, pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos, enfim. Depende do que a galera mexer lá no Starter Kit, mas você sabe que já tem aí alguns testes aí prontos para você, que você pode encontrar aqui dentro. Bom, dito isso, então, vamos para a mão no código. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, vai ser agora criar o meu model e assim como praticamente todo exemplo de CRUD, a gente vai criar um mini blog aí para poder aprender aqui como utilizar o Liveware nesse processo aqui. Então aqui eu vou digitar PHP Artisan, aqui eu tenho um alias que eu digito apenas art, Liveware, aqui eu vou digitar o nome do meu componente. Esse componente ele vai ser criado aqui na pasta app e dentro de Liveware. Ok? Aqui então eu vou criar aqui o admin.push.index. Ele vai ficar então dentro da pasta admin.
dentro da pasta post e aqui index. Ali não é só liveware, é make liveware. Eu vou adicionar aqui -- pest também, para ele já criar o teste para mim também automaticamente. Então aqui a gente pode ver que ele criou a pasta admin post, aqui o nosso teste, e aqui também a gente vê o nosso componente sendo criado, ok? A primeira coisa que eu vou fazer aqui então é adicionar a tipagem de retorno aqui do meu componente. Aqui eu vou retornar um contrato de uma view, ok? E vou criar o meu model. Então aqui art make model post -m -f ou -mf para poder já criar a nossa migration e a factory também. O nosso post ele vai ser muito simples. A gente vai ter aqui somente o nosso título e o conteúdo do nosso post, que eu vou chamar aqui de body. Eu vou colocar também o usuário que criou esse post também. Então aqui eu crio o relacionamento, ok? Prontinho. Feito isso, então, vou lá no meu model de post e já vou deixar ele aqui configurado também. Então aqui protected, fillable, aqui o autor eu não vou deixar ele como fillable, vou adicionar aqui o relacionamento também. Deixa eu só voltar aqui, ok? Vou adicionar aqui a tipagem do tipo de retorno do meu relacionamento. Prontinho. Vou lá no meu model de usuário e aqui agora eu tenho que adicionar também o meu relacionamento com os posts. This has many posts. E aqui eu adiciono a tipagem do retorno. Prontinho. Feito isso, vou lá na minha factory. E agora que eu vou configurar os meus campos. Eu vou ter o title, vou ter ali também o body, que vai ser um parágrafo, e vou ter o autor. Ok? Feito isso, a parte da factory aqui também está pronta. O que eu vou fazer aqui agora vai ser lá no meu database Seeder criar alguns posts aqui, apenas para a gente ter a nossa listagem, já que a gente está começando da listagem. Então aqui eu vou chamar lá o meu post factory, vou criar 10 posts para o usuário que eu criei aqui em cima. Então aqui quando eu digito php artisan migrate -- fresh seed, que é esse atalho ali que eu digitei, é a mesma coisa do que eu digitar isso daqui, tá? Esse mfs ali é um aliás para esse comando aqui. Ele já vai criar o meu usuário e vai criar esses 10 posts. Para mim poder confirmar isso, eu posso entrar aqui no meu Tinker. Em seguida, venho aqui post, count, e aqui eu tenho que ter, se eu digitar correto, né? Eu tenho que ter ali post count, tenho que ter os meus 10 posts ali. Ele não conseguiu importar, então eu vou fazer essa importação aqui e prontinho. A gente vê que os 10 posts estão criados ali com sucesso. O que eu vou fazer aqui agora? A gente sabe que esse Starter Kit aqui, deixa eu colocar ele aqui para rodar. Para isso a gente tem um script ali no Composer, que é o dev, que já sobe a aplicação com os assets, o servidor e tudo mais. Então o Composer dev, ele já vai subir o servidor ali para mim. Quando eu venho aqui então e abro meu localhost na porta 8000, ou a porta que ele determinar aqui, né? A gente pode ver aqui, ó, que está rodando na porta 8000. Se você tiver mais de uma aplicação, provavelmente ele vai pegar outra porta aí para você. Aqui para mim pegou a porta 8000, então eu consigo já acessar aqui a minha aplicação, fazer login lá com o meu teste user, que é esse daqui. A senha padrão é password. E aqui a gente tem o nosso dashboard. Ele já vem com o Flux UI instalado para a gente aqui, com a versão gratuita. Eu, por acaso, tenho a versão Pro aqui, mas a gente vai se limitar ao que tem acesso na versão gratuita. Eu vou até fazer logout aqui. Bom, aqui então a gente vai vir aqui na nossa tabela, vamos ver se a gente tem isso disponível na versão gratuita.
aqui a gente vê que é um componente Pro, então a gente vai fazer ali uma tabela meio que na mão, apenas para a gente poder ver essa listagem. O que a gente vai fazer então? Eu vou lá no meu componente aqui do Liveware que foi criado, e agora eu preciso de listar os meus posts. Como que eu posso fazer isso? Venho aqui, busco aqui os meus posts através do meu model, normal, como se você estivesse fazendo lá no seu controller. Aqui já inclusive deu uma sugestão para mim, para poder incluir os autores que tem desse post. Eu, por acaso, vou querer aqui apenas o nome desse autor e o ID dele. Vou querer também ordenar aqui pela data de criação e por ordem descendente também, 10 itens por página. E aqui a gente passa os posts. Prontinho. Então aqui a gente já está pronto para receber esses posts lá na nossa view, que está dentro aqui da nossa resources, views, liveware, admin, post e aqui o index.blade. É esse caminho que você pode ver aqui. O que eu vou fazer aqui vai ser apenas um dump lá nos meus posts para a gente poder visualizar isso. Feito isso, eu preciso então de registrar a rota para mim poder visualizar esses posts. Como que eu vou fazer isso? Eu vou lá no meu arquivo web.php, lá dentro da minha pasta de rotas, e aqui a gente vai registrar essa rota. Então, route get posts, eu preciso de estar logado, eu quero que isso seja apenas para usuários logados, então eu coloco aqui dentro desse grupo. Então aqui é post, e aqui eu vou apontar então lá para app liveware admin post index, e aqui eu vou dar o nome de post index também para essa rota. Eu posso então aqui agora acessar a barra post, e aqui a gente tem já o nosso post. A listagem, né, dos nossos posts ali criados. A gente vê aqui que tem os 10 posts lá e tudo mais. Agora basta a gente listar isso. Eu vou fazer aqui uma tabela bem simples, porque o objetivo aqui é a gente entender como funciona, não vamos focar aqui muito no visual. Bom, vou criar aqui uma tabela bem simples, então. Aqui, read. Aqui já deu uma sugestão para mim. A gente tem ali o título. Conteúdo a gente não vai ter, a gente vai ter qual que é o autor. A gente pode ter ali as nossas actions também. Dentro de um th aqui, vazio. Ok, a gente vai ter também aqui o nosso tbody. Com o nosso for each ali. A gente vai ter o post, o title, o autor aqui. Acho que está como autor lá mesmo, a gente confirma aqui no nosso model. Está como autor. Name. Aqui a gente ainda não tem a parte de edição. Vou remover isso daqui, vou remover esse delete também. Prontinho. A gente precisa também de paginar esses itens. Para isso a gente utiliza aqui o posts links. Da mesma forma como se estivesse utilizando lá no nosso controller. Aqui então eu atualizo a minha página, ele está reclamando aqui para mim que ele não está encontrando lá o name aqui no nosso post. Se é esse mesmo erro, vou comentar isso daqui. E prontinho, ele conseguiu localizar ali. Vamos ver o porquê ele não está encontrando aqui, que tem dois... Estava errado aqui a sintaxe, né? Só 2 pontos. Não é 2 pontos, 2 pontos. Ok, ele já consegue pegar qual que é o nome do nosso autor, o ID, o título e tudo mais. Então aqui a gente já tem a nossa listagem. O que eu vou fazer aqui agora para a gente poder ver a paginação e já começar a caminhar para o encerramento aí desse vídeo, eu vou criar mais posts para que seja o suficiente ali para a gente poder ter esses dados paginados. Vou lá no meu database Seeder então e vou aumentar aqui para 20 posts. Então o padrão da paginação está como 10. Vou abrir aqui um novo terminal. E aqui eu vou executar o meu PHP Artisan Migrate Fresh Seed para ele poder já limpar o meu banco, rodar as migrantures novamente e criar os dados também automaticamente. A gente já tem aqui agora então a nossa tabela e a paginação aqui do lado. Eu clico aqui,
só que essa paginação ainda não está muito bacana. Para a gente poder ter algo um pouco melhor, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui no nosso componente e coloca aqui use with pagination. E aí ele vai trabalhar melhor com as paginações aqui para a gente. Agora a gente consegue clicar aqui e você vê que a página ela não atualiza por completo, ela atualiza apenas esse componente aqui com a paginação. Ok? Ele faz esse tratamento então aí para a gente de forma automática. Bom, vamos então agora para o nosso teste. O que eu vou fazer aqui então, vou abrir o meu index teste. Aqui então eu sei que eu preciso de ter posts para mim poder rodar esse teste. Preciso de ter um usuário também. Então eu vou criar aqui o meu usuário. Factory. Aqui então, with posts, eu vou colocar que ele vai ter 20 posts, ou pode ser até menos, a gente vai testar apenas a primeira página. Então pode ser apenas com 10 posts. E aqui a gente cria o nosso usuário. Eu vou colocar aqui também que eu vou, a partir dessa linha, eu vou logar com esse usuário. Para isso, eu utilizo a função acting_as. Significa que a partir dessa linha, eu estou fingindo lá no meu teste que estou logado com esse usuário. Aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um assert view_has. E aqui eu coloco que eu quero verificar assert_c, se não me engano. Assert_c. E aqui eu coloco que eu quero pegar o meu primeiro post fish, e quero ver o título dele lá. Ok. Vou executar o meu teste, composer teste, e vamos ver se vai rodar tudo bem. Aqui tem uma dica aqui, o que está acontecendo? Ele está executando todos os testes. Quando a gente está desenvolvendo o teste, isso não é muito bacana para a gente. Atrapalha um pouco porque demora mais. A gente pode colocar aqui o only, e aí ele vai executar apenas esse teste aqui quando a gente estiver executando aqui, desenvolvendo. Aqui a gente não tem esse, acredito que é hasPost, se não me engano. A sintaxe é essa mesmo. Vamos verificar aqui, se não for. Aqui ele não tem no singular, né? Na verdade é no plural ali o relacionamento. Has e o relacionamento que a gente tem, que é esse relacionamento aqui, ó. Por isso que é posts. Aqui está como posts, então aqui eu coloco has posts, indicando que esse usuário já vai ser criado com 10 posts também. Ele automaticamente resolve as factories aí, tudo que for necessário para poder criar esses posts. E aí a gente viu que foi criado, listou ali o nosso post. Eu vou concatenar aqui com qualquer coisa, apenas para a gente poder ver que esse teste vai falhar, porque ele não vai encontrar um post com esse título sendo exibido ali na tela. Então aqui ele fala, ó, não encontrei o post com esse título ali sendo listado na página, ok? Então aqui, only... Vamos apenas testar aqui para não mostrar esses posts se o usuário não tiver logado. Only show posts if user has logged. Ok. Então aqui ele tem que retornar um 403 para mim. Vou colocar um only aqui também. E por acaso ele está retornando o 200. Isso acontece porque aqui, o que acontece? A gente está acessando, aqui a gente pensa, olha, mas esse componente está nessa rota. O que está acontecendo? A gente não está testando aqui a rota, mas o componente em si. Se por acaso eu testar a rota, ele vai falhar porque ele vai bater aqui na rota. Nesse caso, a gente está testando diretamente o componente. Então, como o componente não tem ainda nenhum tratamento sendo feito para só usuários logados conseguir montar esse componente, ele simplesmente vai gerar esse erro aí para a gente. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, de repente, montar aqui uma policy ou algo do tipo. Vamos fazer isso aqui de uma forma muito rápida. Artmake policy, post policy, -m
post, se não me engano. Ok. Já criou aqui para mim a policy. E aqui eu vou colocar que ele pode listar todos os posts apenas se ele tiver logado. Uma verificação bem simples aí, mas já é o suficiente para a gente. Então, o que eu vou precisar de fazer? Eu vou ter que colocar isso daqui meio que no construtor do meu componente. Mas esse construtor não é o construtor lá do construct da classe do PHP. Aqui no Liveware, o equivalente ao construtor da classe do PHP é o método mount. Então, aqui eu vou criar esse método mount e aqui eu coloco get authorize view n para o meu model post. Aqui eu vou definir o tipo de retorno e vamos executar o nosso teste e ver se vai funcionar. Testou e agora o meu usuário, mesmo se ele estiver montando o componente em outra página, alguma coisa do tipo, a gente tem esse tratamento feito. A gente não está passando pela rota, mas de toda forma a gente faz esse tratamento. Se o usuário estiver logado, ele consegue acessar ali a listagem dos nossos posts. Então, aqui a gente finaliza esse vídeo, então já vamos apenas rodar mais uma vez aqui o nosso teste. Verificando e prontinho. A gente já rodou os nossos testes aqui. Vamos ver que eu posso fazer aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui describe admin posts. Eu posso meio que agrupar aqui esses testes para poder ficar mais fácil a gente visualizar eles lá na nossa tela. Vou executar aqui. E aqui estão os nossos testes, o admin posts, que é o que a gente colocou aqui no nosso grupo, e os nossos dois testes aí sendo executados com sucesso. A gente já consegue agora ter a nossa listagem de posts, tá aqui paginado também. E apenas como um bônus para quem ficou até aqui assistindo o vídeo, eu vou adicionar aqui uma opção para a gente poder ordenar esses posts por ID também de forma dinâmica. Eu vou tirar aqui essa ordenação dessa forma e aí vou fazer o seguinte: quando eu clicar lá no meu título, eu quero que ele ordene pelo título. Quando eu clicar no ID, eu quero que ordene pelo ID, por exemplo. Como que a gente vai fazer isso? Aqui eu vou chamar o click e aqui eu vou chamar um método order by e aqui eu vou passar pelo que eu quero ordenar, que é pelo ID. Click order by title. Prontinho. Quando ele clicar aqui, vai chamar esse método. Vou clicar aqui e ele vai gerar uma falha para mim, falando que esse método não existe. Clico aqui, ver se a sintaxe está correta. Sim. Aqui é para ele poder gerar um erro ali para mim. Aqui o order by aqui no title, aqui é aspas duplas e aqui é aspas duplas. Prontinho. Agora sim ele vai gerar uma falha para mim falando que esse método não existe. Estou tentando chamar um método lá no seu componente chamado order by, ele tem que ser público, mas esse método não existe. Vamos lá criar ele. Aqui então eu vou criar esse método. O pf order by. Aqui a gente vai receber qual que é a coluna que a gente vai ordenar e a gente vai armazenar isso daqui em uma propriedade. Order by, por padrão, vai ser o created at lá que a gente tinha anteriormente. Aqui eu vou colocar apenas como ascendente ou descendente, acho que vai ficar melhor. E aí a gente dá uma olhada em como fazer isso. Aqui então eu vou trocar lá a minha propriedade aqui, order column, só para ficar melhor e não gerar confusão.
order column é igual a column. Ok. E aqui, então, eu vou fazer o seguinte, order by, order column, desk. Prontinho. Feito isso, então, eu posso atualizar minha página e assim que eu clico no meu título, ele ordena pelo título. Clico no meu ID, ele ordena pelo ID. Ah, mas eu quero que quando eu clicar de novo no título, ele inverta lá a minha ordem. A gente pode fazer isso dessa forma. Public string order direction. E aqui a gente vai ordenar pela direção que tiver definida ali na propriedade. Order direction, o padrão é desk. E aqui, se por acaso a ordem, o meu order direction vai ser o inverso, vai ficar fazendo toggle ali de ascendente e descendente. Então, aqui clico no meu título, ordena ordem crescente e decrescente, no ID a mesma coisa. A gente já tem isso agora de forma dinâmica aqui também, a ordenação no nosso componente. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, quer ver mais vídeos como esse, deixe o seu comentário com dicas, sugestões, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber também a notificação dos próximos vídeos dessa série que vai ter aqui.